Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Amigo ouvinte, e aqui vamos nós dar continuidade aqui aos estudos de obras póstumas para nosso crescimento, engrandecimento dessa doutrina tão importante para nós, que seria o melhor papel que podemos desempenhar, seria a própria divulgação da doutrina nas suas bases primordiais, das suas bases principais, esse trabalho magnífico que Allan Kardec deixou para todos nós. Mesmo com a competência desse grande codificador, a gente percebe a importância de que as pessoas possam ligar-se umas às outras através dos bons propósitos, pois se a gente deixar isso por aí sem a sua divulgação, tornar-se a letra morta, que ficaria ali aguardando, é claro, um momento específico, assim como a semente também guarda o potencial que existe dentro de si, para tornar-se um dia uma grande árvore, se assim for, uma árvore arbusto, seja o que for que contém dentro daquela semente, mas ela vai frutificar um dia. Mas eu acho que nós, no campo da intelectualidade, do mundo dos homens, é importante a gente, reconhecendo o valor de determinada coisa, possamos nós divulgá-la, para que outras pessoas possam também usufruir dessas benesses. E acho que é um senso comum a gente entender que os ensinamentos de Jesus, nosso mestre querido, nosso irmão maior, eles estão aí para nos auxiliar, nos ajudar. E com esta intenção que aqui nos encontramos, diante dos microfones e dos programas que cada pessoa que participa na rádio colaborar com alguma coisa de si próprio para poder divulgar esse ensinamento, para que ele possa principalmente fazer com que nós próprios nos modifiquemos e dividir com alguém, para que esse conteúdo também, de alguma forma, possa ajudar outras pessoas. Dizem que aquele que acende a luz primeiro que recebe o primeiro momento da iluminação. Então, eu agradeço a Deus essa oportunidade, a todos que estão aqui ouvindo e compartilhando conosco os estudos aqui de todas as obras de Allan Kardec através do programa Luz na Penumbra. Como foi dito no início, eu me chamo Henrique Parente e cá estou para passear pelas páginas do livro Obras Póstumas, tirando daqui ilações que possam nos auxiliar, nos fortalecer diante das agruras da vida e também nos colocar diante das descobertas, das belezas da vida, percebendo que a vida não começa no berço e não termina no túmulo, onde as pessoas têm uma relação, uma vida social e precisam continuar a ter essa relação, pois através desse contato uns com os outros que vamos descobrindo que somos filhos de Deus, que somos irmãos uns dos outros e que precisamos ajudar a construir um mundo melhor. O mundo que a gente vive, que é a nossa casa, esse planeta Terra tão bonito, tão lindo, tão cheio de água e é chamado de terra, mas que possamos aprender a usar essa água em favor de todos, pois nem todos os lugares recebem a água de maneira equilibrada, então que possamos construir meios de assim o fazer. Assim também com esse manancial aqui, que é o manancial doutrinário, possamos fazer também que as outras pessoas possam receber o empenho do trabalho de Allan Kardec nesse sentido, para que quando ele volte aqui ao planeta Terra, ele possa encontrar um movimento que tenha o conhecimento básico bem fundamentado e possa auxiliá-lo na continuidade desse processo. Mesmo que aqui alguns possam pensar que ele já veio, eu particularmente creio que não, ainda não é o momento. Muito temos que mastigar ainda na busca do conhecimento doutrinário para poder adequar os nossos sentimentos, os nossos valores e a nossa prática a tudo isso que foi trazido até nós por Jesus e por todos os seus colaboradores. E aquele que representou os espíritos superiores aqui na Terra chama-se Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou seja, no seu pseudônimo Allan Kardec.
E nós vamos dando continuidade aqui, logo nesse início aqui do Obras Póstumas, na profissão de fé espírita racional, falando a respeito de Deus. E aqui chegando aos últimos, né, dessa primeira parte aqui, que é o item 8 e em seguida o item 9. E nesse item 8, Kardec ele faz primeiro uma afirmação e depois desenvolve um pouco mais a ideia. A alma é feliz ou infeliz depois da morte, segundo o bem ou mal que fez na vida. E aí leva a gente, né, a algumas reflexões através dos nossos pensamentos, buscando, né, um sentido próprio dentro de nós a respeito dessa afirmação. A alma, ela é feliz ou ela é infeliz depois da morte, ou seja, após a desencarnação, segundo o bem ou mal que fez na vida. E aí a gente entende, né, a vida como uma oportunidade de percepção e desenvolvimento de certas qualidades. Na chamada morte, na passagem ou no passamento para outra vida, onde a vida é menos material, a gente colhe os frutos dos nossos esforços pessoais diante, né, das circunstâncias que nos são apresentadas na vida. Isso leva para a gente para muitos caminhos reflexivos, né, em perceber a nossa atitude em relação ao apego, às conquistas, aos comportamentos que nos aproximam das iniquidades, da relação com os nossos semelhantes, por conta de um tempo. A gente passa aqui apenas um tempo, que é muito curto em relação à eternidade. Mas vamos primeiro aqui acompanhar o próprio Kardec desenvolvendo a ideia, e a gente vai passeando aí com ele. Desde que se admite um Deus, diz Kardec, soberanamente justo, é impossível crer-se que as almas tenham a mesma sorte. Se o criminoso e o virtuoso tivessem a mesma posição depois da morte, inútil seria praticar o bem, e seria negar a justiça de Deus, supor que ele não faz diferença entre os que praticam o bem e os que praticam o mal, o que seria a negação da sua justiça. E aqui a gente já tem um ponto, né, muito significativo em relação à construção do nosso pensamento, na comparação do que a gente sente, dos valores que a gente tem, por conta da vida espiritual, reflexo, ou tendo, né, como reflexo o comportamento, os valores humanos. E a gente percebe que há, sim, uma diferença, há uma espécie de discernimento a respeito daqueles que praticam o mal e daqueles que praticam o bem. E a gente pode até pensar assim, existem aqueles que praticam o mal pelo mal e existem aqueles que praticam o mal pela ignorância ainda de muitas coisas. Então, claro que há diferença entre essas duas também. Mas aí, em termos gerais, a gente pensa que aquele que pratica o mal e o outro que pratica o bem. Para facilitar, né? Então, em relação ao julgamento divino, em relação à lei proposta pelo Criador, ele estabelece a distinção entre as duas circunstâncias. Ele não poderia, na vida espiritual, ele tratar da mesma maneira aquele que praticou o mal e aquele que praticou o bem. É uma questão de identidade mesmo, né? Onde a gente, quando pratica uma circunstância, por exemplo, o mal, a gente vai aproximar-se do mal. A gente vai ficar vinculado àquele corredor do mal. Então, após a nossa morte ou a desencarnação, a gente vai continuar dentro desse corredor, apenas perdendo o corpo físico. Agora, aquele que pratica o bem e vai aproximando-se naturalmente das coisas boas, das pessoas, das circunstâncias, ele, após o seu falecimento, ele vai continuar também dentro desse corredor do bem. E a gente percebe que há uma coerência aí, né? É o que a gente chama de lei de causa e efeito. Daí a afirmação de Kardec, né, quando diz que Deus não seria justo se, não sendo o mal punido na terra e o bem premiado, não o punisse ou galardoasse depois da vida terrestre. Dando continuidade aqui, né, ao texto. Que aí seria uma coisa em relação até o que a gente compreende enquanto justiça, apesar da gente não ir no profundo
das ações divinas, mas naquilo que é fundamental e básico, a gente percebe. Então não dá para a gente compreender a ação divina através da sua justiça tratando igual o bem e o mal, ou aquele que praticou o bem e aquele que praticou o mal após a sua desencarnação. Então, porque é um caminho onde a própria pessoa escolheu. Ela vai, como eu disse anteriormente, naquele corredor do mal. Só porque ela desencarna, então, fica tudo igual do lado de lá? E onde está aí a responsabilidade pessoal do caminho que a gente seguiu? Então, a gente vai notando aí a circunstância muito específica diante do quadro que se desenha para nós após a desencarnação. A questão maior talvez esteja na crença comum das pessoas se há uma continuidade da vida. Mas mesmo na atualidade a gente percebe, pelo menos aqueles que conseguiram construir dentro de si essa possibilidade, alguns com mais certeza do que outros, mas pelo menos em termos de desenvolvimento da sua própria inteligência e prudência, a gente entender que, pelo menos pode ser que essa coisa de vida espiritual exista, mesmo que ainda tenha dúvidas. Então, dentro desse escopo, dessa situação aí, a gente pode realmente usar isso como um benefício para as nossas, criando forças, né, para a mudança necessária para a gente sair de determinados quadros comportamentais onde praticamos o mal. Pelo menos aqueles vinculados ao mal até pela ignorância, né, buscando aí desenvolver mais a sua própria inteligência e percepção. Agora, aqueles que têm muito prazer no mal, aí já é mais complexa a situação. E aí demanda um tempo muito, muito maior. E aí, voltando, né, a essa última frase, Kardec disse: Deus não seria justo se, não sendo o mal punido na terra e o bem premiado, não o punisse ou galardoasse depois da vida terrestre. O galardão é como se fosse, né, um favor, né, fosse um prêmio. Então a gente percebe aqui que muitas vezes as pessoas passam pela vida praticando mal e não acontece nada com elas. Isso acontece com muitas pessoas. E aquele que pratica o bem, ele também passa pela vida praticando o bem e não recebe nenhum favor, como se fosse um prêmio ou algo nesse sentido. E aí é que está a questão que Kardec propõe aqui. Na vida espiritual, a situação ela não passa assim, né, sem que tenha um sentido. Tá? Claro que o mal que passou pela vida material, mas não foi punido, ele vai ser punido na vida espiritual, com certeza. Porque ele caminhou-se para essa circunstância. É a lei de Deus que vai conduzi-lo a isso aí. Então, a gente às vezes fica com uma ansiedade muito grande querendo que alguém seja punido. Vai ser. Ele vai ser em algum momento. Não é uma questão de um desejo pessoal. A gente tem que ter cuidado com isso também. Porque quem tem que punir é a lei criada por Deus, porque a punição tem uma função. O castigo, a palavra castigo, significa tornar casto, ou seja, purificar. Ele não tem um sentido de vingança. Então a lei de Deus ela não se vinga, se assim eu posso me expressar, mas ela conduz a uma transformação, mesmo que seja através do sofrimento. O sofrimento como um instrumento, onde isso ajuda a trazer a pessoa à responsabilidade da sua atitude. Então, se durante a vida não houve uma punição, certamente após a vida material, a punição virá. E a gente, né, existem muitos livros aí que dão conta falando a respeito disso aí, mas em tese são livros que a gente, pensando aqui no homem que está encarnado, a gente tira como lições, mas a gente tem que aguardar o futuro para poder confirmar muitas coisas, independente das assinaturas que existem em que a gente confia. Lembrando o próprio Kardec em O Livro dos Médiuns, que está sendo estudado aí também no livro, ou melhor, no programa Luz na Penumbra, né? Não existe perfeição na questão mediúnica. Por quê? Porque não existe o médium perfeito. Existe o bom médium. E o bom médium, diz Kardec e os espíritos superiores, é aquele que menos foi enganado. Então é importante a gente, né,
ter isso como orientação para que a gente, na hora de alimentar-se de um conteúdo, a gente não achar muitas vezes que aquilo é 100% assim, por mais que a gente respeite e admire quem está assinando a obra. Eu sei que muitas pessoas vão discordar de mim ao ouvir tal coisa, mas não tem problema, a vida é assim mesmo. A proposta é reflexiva, não é uma lei, mas o que eu acabei de dizer, isso sim faz parte da lei espírita, está lá no Livro dos Médiuns, eu não estou inventando nada, né? Mas lá para o final, no outro momento até trago, que agora está de memória, né, a questão, né, onde a gente encontra isso aí. Mas não é o caso do estudo nosso aqui hoje, tá? Apenas em relação aos conteúdos, é o que acontece nessa proposta reflexiva aqui das questões que envolvem os conhecimentos da vida espiritual, por conta, muitas vezes, do nosso desejo, e é um cuidado que a gente tem que ter e amarrar, né, nisso os nossos sentimentos, os nossos valores, porque nenhum de nós aqui no planeta Terra somos espíritos muito elevados, puros. Com todo respeito às pessoas, existem aqueles que o são bem mais, e se aproximam, existem sim, mas em geral a maioria das pessoas estão num processo de desenvolvimento espiritual, de autopercepção, de modificação de caráter, de valores, para que aí sim ascenda a esses estados mais superiores da vida. Então a gente tem que ter o cuidado quando vamos julgar o outro, a atitude do outro. Lembrando Jesus no Evangelho que diz pra gente, olha, a gente vê a trave que está no olho do outro, ou melhor, o argueiro que está no olho do outro, mas não consegue enxergar a trave que está no nosso próprio olho. Então a gente precisa fazer esse juízo, que senão correríamos o risco de sempre achar que quem comete os erros e que fazem o mal são os outros. A gente tem que observar a nós próprios. Esses conhecimentos aqui, eles têm que fazer juízo, dar conta da nossa própria necessidade de redenção, usando uma palavra aí muito utilizada no meio religioso. Então, nós vamos construir a nossa própria elevação através da ajuda, e vamos ter ajuda. Daí aquele batei e a porta se abrirá, pedi e obtereis, buscai e achareis, como Kardec também estuda lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, isso tudo faz com que a gente passeie por esse conhecimento, estabelecendo um senso em relação a esses valores da prática do mal ou da prática do bem, mas não as pessoas em específico. Isso aí cada um tem a sua própria responsabilidade. E aí continua Kardec aqui, no último parágrafo desse item 8, dizendo: as penas e recompensas futuras nós as conhecemos materialmente, pelas comunicações com as almas dos que viveram entre nós, e nos vêm descrever as suas felicidades ou infelicidades, a natureza de uma e outras, e o que as causa. E aqui eu vou ler uma nota também aqui do Herculano Pires, que vale a pena muito ler, mas de cara aqui a gente tem, né, como uma orientação o trabalho realizado pelo codificador Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno. Então a gente ali vai encontrar sim um trabalho científico de informação do mundo espiritual, onde o que é estabelecido ali são os valores ligados ao comportamento, aos sentimentos e ao resultado da vida material das pessoas. Então a gente vê lá na primeira parte do livro explicando uma série de coisas, na segunda parte as comunicações, onde Kardec didaticamente ele começa as manifestações, né, e comunicações dos espíritos felizes, dos espíritos medianos, e aí vai trazendo a dificuldade, os espíritos sofredores, os espíritos que cometem, né, crime, suicídio e assim por diante. Começa do melhor, ou seja, dos mais felizes para os mais infelizes. Então está lá no Céu e Inferno, que é mais ou menos o que o Herculano chama a nossa atenção aqui nessa nota. Diz então o Herculano Pires: as pesquisas espíritas confirmaram cientificamente os princípios fundamentais das religiões. E quando a gente fala, e o Herculano está falando aqui, pesquisa científica sim.
aquele trabalho publicado por Kardec é fruto da pesquisa, não é da comunicação de um espírito que ditou para ele somente, e sim de muitos, e aquilo que a gente já conhece mais ou menos a respeito da prática kardeciana para poder encontrar, né, subsídio necessário para fundamentar o que ele estava apresentando enquanto conhecimento, enquanto doutrina. Continua Herculano. O problema das penas e recompensas de após a morte é amplamente analisado por Kardec no livro Céu e o Inferno. Veja-se na Revista Espírita, particularmente na seção intitulada Palestras Familiares de Além-Túmulo, o método rigoroso seguido por Kardec na investigação das condições do espírito após a morte. Assim, os grandes princípios religiosos foram submetidos à prova científica no campo da pesquisa psíquica. Nota do revisor José Herculano Pires. Então, seguindo essa forma, né, de perceber a questão, a gente vê aí que o que é trazido por Kardec ali no Céu e Inferno faz a gente refletir a respeito da vida após morte, né, como resultado da vida material, dessa que a gente se encontra aqui, da encarnação. O reflexo disso vai estender-se para lá. Então, todos aqueles que aqui não foram premiados ou não foram punidos, desde já, certamente o serão na vida após a morte. E, amigo ouvinte, aqui no item 9, para fechar, né, Kardec diz assim: Deus, a alma, a sobrevivência e a individualidade da alma depois da morte do corpo, as penas e as recompensas futuras. Eis os princípios fundamentais de todas as religiões. Exatamente isso. Todas as religiões têm seus princípios fundamentais aí, balizados aí. E o texto que Kardec aqui comenta é fabuloso, mas é sucinta, é pequeno e profundo. Diz ele que o Espiritismo vem acrescentar às provas morais desses princípios as provas materiais, através dos fatos e da experimentação, contando assim pela raiz, ou melhor, cortando assim pela raiz os sofismas do materialismo. Em presença dos fatos, não há razão para a incredulidade. E assim, o Espiritismo restitui a fé aos que a perderam e dissipa as dúvidas aos que vacilam. Então aqui, amigo ouvinte, a gente, passeando com Kardec, aqui a gente percebe que diante dessa estrutura, né, vinculada à base fundamental de todas as religiões, o Espiritismo ele vem trazer, na verdade, um auxílio, né, para poder fundamentar mais ainda uma questão de crença, ou seja, vai além da crença, porque vem confirmar algo patente. E ele diz aqui, né, diante de fatos, não há, da experimentação, né, corta assim pela raiz os sofismas do materialismo. Quanto a fatos, não há argumentos. O sofisma, aquela prática usada que nasceu lá na antiga Grécia, é quando alguém pega algo que é verdadeiro e distorce. Ele aproveita aquilo que é verdadeiro e constrói, na verdade, uma mentira. Só que confunde as pessoas. É uma prática que muitos sofistas realizavam desde lá de muito tempo atrás, né? E ainda acontece na atualidade. Então o Espiritismo ele vem colaborar com as religiões, né, para fundamentar ainda mais, para que aquilo não fique somente no campo mental, da possibilidade da nossa crença, mas traga isso para o campo da confirmação através das comunicações que existem e de todo o trabalho realizado no sentido doutrinário, para que esses fundamentos, como está aqui logo, né, no início do item 9, Deus, a alma, a sobrevivência, a individualidade da alma depois da morte, ou seja, da morte do corpo, ou seja, a sobrevivência, né, do espírito, as penas e recompensas futuras, o resultado do comportamento vivido, eis os princípios de todas as religiões. E aí vem a doutrina espírita acrescentando as provas morais desses princípios às materiais, através dos fatos e experimentações, que são as comunicações e aquilo que a gente comentava ainda há pouco em relação ao trabalho realizado por Kardec no Céu e o Inferno.
E aqui a gente fica com essa primeira parte, onde é falado de Deus e os seus princípios, para na próxima semana a gente iniciar, né, a parte que fala sobre a criação. Muita paz, querido amigo ouvinte, a todos e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui em continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos no seu capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Essa predição de Jesus continua se cumprindo desde a época dele. Ainda hoje há vários falsos profetas e falsos cristos aí à vontade, para todos os gostos. Eles não vão se revelar para nós diretamente. Cabe a nós seguirmos o conselho do Cristo, nos acautelarmos e aprender a distinguir quem é quem. Temos que aprender a fazer isso. E o Cristo foi muito simples. Pelos frutos se reconhece a árvore. E isso que nossos irmãos que estão mandando suas mensagens estão nos dizendo. Nós temos que nos manter firmes nos nossos pensamentos para poder saber distinguir as falsas promessas, as falsas informações, tudo isso com o nosso raciocínio, com a verdade. A verdade, ou nas trevas ou na luz, ela está lá. Graças a Deus nós estamos com a luz trazida pela doutrina, está nos revelando a verdade. Ela sempre esteve aí. Estava debaixo das trevas. Agora, com a luz trazida pelo Espiritismo, estamos vendo a verdade. Então, temos que confrontar essas propostas dos falsos cristos e falsos profetas com a verdade. E aí não haverá problema. Hoje nós temos aqui uma mensagem do nosso irmão Erasto, nada menos que Erasto, em Paris, 1862. Características do verdadeiro profeta. Isso talvez vai nos ajudar a reconhecer melhor os verdadeiros profetas. O nosso irmão Erasto diz assim: desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no momento atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, cabendo a todo homem honesto o dever de desmascará-los. Perguntarei sem dúvida, como se pode reconhecê-los? Tendes aqui as suas características. Então, o nosso irmão Erasto está dizendo aqui, nessas épocas de mudança da humanidade, vão aparecer muitos ambiciosos, intrigantes, que vão se autodeterminar reformadores, messias, sabe tudo, os únicos que têm a verdade. Essa gente vai aparecer de montão. E ele já falava isso lá no século XIX. Nós temos o século XXI e a coisa continua a mesma. Agora com muito mais capacidade de difusão através dos meios de comunicação de hoje em dia. Então, vamos ver aqui o que nosso irmão nos traz para
nós nos protegemos quanto a isso. Só se confia o comando de um exército a um hábil general capaz de o dirigir. Julgai que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficai certo de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, já que as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem demasiado fraco para carregá-los. Como em todas as coisas, o mestre tem de saber mais que o discípulo para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas em outras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm que atuar, a sua ação seria nula. Gente, já é o primeiro ponto que tem que ser observado quando defrontarmos com alguém que se intitula o Messias, o profeta, o sabe-tudo. Porque se ele for realmente um enviado de Deus com uma missão honrosa, ele tem que ser superior a todos, principalmente a mim, em inteligência e moralidade. Coisas que eu moralmente já não me permito fazer, ou coisas que a minha inteligência ainda é capaz de executar, tem que ser pinto, tem que ser pouco para essa pessoa que se julga profeta. Então, se eu não sou capaz de me corromper, então não vai ser um corrupto que vai querer me dar lição. Se eu não sou capaz de transgredir nenhuma norma da moralidade, não vai ser um imoral que vai me dar lição. Ele tem que ser mais que eu. Então, se a pessoa que quer me dar lições de matemática, ela tem que saber mais matemática do que eu. Se ela quer me dar lições da língua portuguesa, ela tem que saber mais português que eu. Se ela quer me dar lições de doutrina espírita, tem que conhecer a doutrina espírita mais que eu. E eu admito que há bilhões de pessoas com essa capacidade. Mas eu não admito, para mim, eu admito que as pessoas saibam menos, eu, moralmente e intelectualmente. Cabe a mim, então, ajudá-las. Agora, ou elas virem humildemente e dizer, olha, Antônio, neste ponto aqui eu reconheço que eu não sou tão bom. Vamos estudar juntos, vamos aprender juntos. Tudo bem. Agora, se vier para mim dizendo que é um profeta e tem lá seus pés de barro, não vai ser a mim que vai enganar. É o que ele está dizendo aqui. Primeiro critério é saber que Deus não vai mandar aqui um profeta que sabe menos que as pessoas que vão acompanhá-lo. O bom exemplo é o próprio Cristo. Não poderia Jesus vir aqui e se acompanhar de pessoas que soubessem mais que ele, moralmente e intelectualmente. Não tem condição. Ora, outros como o Buda, ou Confúcio, outros tantos, Sócrates. Essa gente não tiveram seus seguidores, mas eles estavam acima desses seguidores. Então é assim que funciona. E eu não estou falando isso com uma vaidade, não. Simplesmente eu tenho meu ponto, meu nível, é aqui. Reconheço que é muito pequeno ainda, tanto intelectual quanto moral. Então eu aceito e fico contente com as mensagens aqui do irmão Luiz, que foi aqui que estudamos no outro programa, com o irmão Erasto, porque eu reconheço neles espíritos capazes, muito mais capazes que eu. Então eu vou aprender com eles. Agora eu não posso. Eu posso até ter relacionamento com as pessoas, sabe? Menos que eu. Claro que isso não é problema algum. Mas ela não pode se arvorar e me dizer que é um Messias, que é um profeta, que é um sabe-tudo. Não pode. Porque aí perde toda a credibilidade para mim. Isso posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar a missão de que está investido pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelo resultado, pela influência moralizadora de suas obras. Olha que critério. Olha, ele botou a vara do salto lá em cima. Eu não sou capaz de pular essa vara. Mas está lá no alto. Então aqueles que conseguem pular vão merecer de mim toda a reverência.
Tirai também essa outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob o cujo nome se abriga, não passa de um farsista de baixa categoria que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Quem está falando aqui é o irmão Erasto. Ele que está sendo contundente. Está dizendo aqui com todas as letras. Tirai também esta outra consequência, se pelo seu caráter, se essa pessoa que se apresenta como profeta, como Cristo, como Salvador da pátria, se essa pessoa, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, essa pessoa se mostra abaixo do papel que ela se apresenta como tal, e o que ela faz mostra que ela está abaixo desse próprio papel que ela se diz se apresentar, ou do personagem sob cujo nome ela se abriu, porque eles chegam dizendo, eu sou o espírito tal, a gente, puxa vida, é o espírito fulano, vamos ouvir. Aí ele fala coisa que está muito abaixo do que esse suposto espírito falaria. Então, essa pessoa não passa de um farsista, um farsante, de baixa categoria, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Olha, o irmão Erasto que está falando. Outra consideração, os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundados pelo poder oculto que os inspira e dirige à revelia deles, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se arrogam, eles próprios, como enviados de Deus. Esse está aqui em itálico, aqui no texto. Não está no padrão normal de escrita. Eu repeti o que diz aqui. Os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos, são adivinhados. Ele faz a coisa espontaneamente, instintivamente, ajudado pelos espíritos superiores, ao passo que os falsos profetas se arrogam, eles próprios, como enviados de Deus. Eu nunca ouvi falar um grande mestre como esse aqui, que nós temos aqui, esses que são do nosso nível, sem ser enviados de Deus, são acima de tudo humildes. São inspirados por diversos espíritos que são enviados de Deus. Aquele que disse que era enviado de Deus falou com propriedade, porque era o único que podia falar isso, falou. Porque não mentia, não ia mentir quanto a isso. Dizer, não se trata disso, eu não sou, não é isso. Pela sua trajetória mostrou que era realmente o enviado de Deus. E nós aqui outros, não podemos ficar se dizendo que somos isso ou aquilo. Devemos trabalhar. E se alguma coisa de grandioso sair do nosso trabalho, é por ajuda dos espíritos que são superiores a nós. Que nós não temos nível para isso ainda. Mas devemos aceitar ajuda. Já foram vistos alguns desses impostores pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade, eles têm encontrado pessoas bastante crédulas para acreditarem nas suas torpezas. Infelizmente é isso. Essas pessoas se manifestam dizendo que são enviados do Cristo, são o Cristo, e infelizmente há pessoas que acreditam. Entretanto, uma consideração bem simples deveria abrir os olhos do mais cego, a de que, se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse, o que seria absurdo, que ele houvesse degenerado. Claro, porque se o Cristo resolvesse se manifestar encarnado ou não, ele viria novamente com toda a sua grandeza moral e intelectual. Não poderia estar sujeito a nenhum lapso. O que mais se vê nesses falsos cristos são as bobagens que fazem e que dizem. Então, nós temos que usar só um pouquinho do nosso pensamento, do nosso escrutínio, para separar o joio do trigo. Não podemos nos deixar levar por essas falsas conversas, gente. Ora, do mesmo modo que já não tereis Deus, se tirardes um só dos seus atributos, também já não tereis o Cristo. Se tirardes uma só das suas virtudes, aquele que se apresenta como Cristo
possuirão todas as virtudes? Essa é a questão. Observai-os, perscrutai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, ao passo que as tem Jesus, não possuía a cupidez e o orgulho. Ele está dando aqui uma maneira simples de nós observarmos bem esses falsos cristos, esses falsos profetas. Por quê? Como ele diz aqui, ora, se do mesmo modo que nós já não teríamos Deus se apresentando, se tirarmos um só dos atributos, ou seja, dos atributos de Deus, que tem lá no começo do livro dos Espíritos, mostrando, somente sabedoria e bondade, misericórdia. Se um desses atributos não estiver presente, então não é mais Deus. Não é? Pô, não é Deus. Tem que ter todos os atributos para ser Deus. Se nós tirarmos uma só das virtudes do Cristo, também não é mais o Cristo. Um Espírito se apresentar dizendo que ele é o Cristo, o enviado do Cristo, ele tem que possuir todas as virtudes do Cristo. Então, quais são essas virtudes? Então, diz aqui, observai-os, perscrutai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhe faltam as qualidades distintivas do Cristo, ou seja, faltam a esses falsos profetas, falsos cristos, as qualidades do Cristo, que são a humildade, a caridade. Ao passo que eles estão cheios daquilo que o Cristo não tinha, que são o quê? A cupidez e o orgulho. Então, nós temos que... É simples. Se a pessoa se diz enviada do Cristo, ela tem que ser, no mínimo, humilde e caridosa. O Cristo sempre disse que ele era humilde e vem nos pregar a caridade acima de tudo. Que amar o próximo a si mesmo é a base da caridade. Ora, se alguém diz que é o Cristo e não possui essas qualidades, então não pode ser o Cristo. Ao contrário, ele tem cupidez e tem orgulho. Então já mostra que não é o Cristo. Notai, além disso, que neste momento, em vários países, há muitos pretensos cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos Joões, muitos Pedros, e é impossível que todos sejam verdadeiros. Tende como certo que são criaturas que exploram a credulidade alheia e acham cômodo viver à custa dos que as levam em consideração. Porque há sempre gente disposta a aceitar isso. Não sei por que motivo. Que não é difícil você perceber. Não sei, as pessoas talvez tenham medo ou superstição, sei lá, se eu não acreditar pode acontecer algo de mal para mim. A gente entende, pessoas mais simples, mas elas têm que, uns e outro, se acautelar quanto a isso. Mas se você tem medo de duvidar, não tenha medo de duvidar. Você está buscando a verdade? Qual o crime de buscar a verdade? Duvidar de um que pertence ao Cristo. Se ele for o Cristo verdadeiramente, ele vai entender e vai lhe perdoar. Não, ele está certo em duvidar. Ele tem que ser verdadeiro, ele tem que buscar a verdade. Só vai criar atos vingativos contra você se realmente não for o Cristo. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, principalmente em época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certos. Não é consolo para nós saber que a justiça espera esses espíritos para acertar contas. Não é nosso interesse isso. Mas é a verdade. Nós não temos que temer nada. Nós estamos buscando a verdade. Qual é o crime que há em buscar a verdade? Em duvidar. Qual é o crime de duvidar? Eu duvido que essa pessoa aqui realmente seja enviada do Cristo. Eu vou continuar observando, mas cada vez mais ela me mostra atitudes de quem realmente é um enviado do Cristo. Eu estou errado na avaliação. É muito simples para mim. Poxa vida, eu estava errado, agora eu passo a acreditar nesta pessoa. Mas é bem para quem? Para eles que continuam na mesma. Ele não depende de eu concordar ou não, de eu gostar ou não, de eu aceitar ou não. Se é um verdadeiro Cristo, é uma boa. Eu aqui vou ganhar, porque eu mudei, deixei de desacreditar, passei a acreditar, vou usufruir de todas essas benesses.
Agora, se ao contrário, era realmente um falso Cristo, e eu desconfiei o tempo todo, então não perdi nada. Agora, se era um falso Cristo e eu acreditei, enquanto eu acreditei, eu estou só perdendo. Até o dia que eu desconfio e vejo, poxa, aí tem alguma coisa errada. Aí eu caio na real. Aleluia, que bom. Mas eu perdi um tempo enorme dando ouvidos a coisas que não interessavam. Então, muito melhor para mim duvidar e depois acreditar do que eu ficar acreditando em tudo quanto é coisa e depois dizer, puxa vida, não é que estava errado, fui enganado. Eu não sinto o menor prazer nisso. Eu fico feliz, eu estava errado. Não é que o cara estava certo, eu agora estou certo também. Mais um para o time. Entrei no time agora. Eu não posso nem dizer que aconteceu comigo, quando eu conheci a doutrina espírita, que eu estava errado antes, acreditava em outras coisas, eu passei a acreditar. Porque eu já nasci na doutrina espírita, então eu não tive essa sensação de que não acreditava nisso, aceitava outras coisas e passei a acreditar na doutrina espírita. Mas eu entendo que a pessoa que não acreditava, não aceitava, entrava nessas conversas aí, e viu que está errado, agora aceita, ela deve sentir realmente uma sensação muito boa dentro de si, de que realmente agora está mais confortável, porque está junto com a verdade. Simples, assim, se sente mais confortável quando você está com a verdade, entende a verdade e reconhece que não sabe tudo, que tem muita coisa para aprender, moral e intelectualmente, e está buscando aprender mais. Eu acho muito bom isso. E acredito que todos vocês também se sintam da mesma forma. Mas hoje vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.